Olá, pessoal. Então, vamos dar aí continuidade à nossa aula, certo? É o seguinte, como nós vimos, o artigo já 1º e 2º do Código Penal, agora nós estudaremos, então, o artigo 3º do Código Penal, certo? O artigo 3º, ele trata da lei excepcional e da lei temporária, certo? E aí nós vamos ver os requisitos dessas leis. Vamos primeiro dar uma olhadinha no que diz o artigo 3º. O artigo 3º, ele fala assim: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Primeira coisa que nós temos que fazer é determinar, certo? O que é uma lei excepcional e o que é uma lei temporária, porque eu preciso saber a diferença entre as duas, certo? Para mim poder, então, determinar. Uma vez que o artigo, ele prevê a possibilidade de haver ou a temporária ou a excepcional. E os concursos, normalmente, eles perguntam, às vezes, ele dá um exemplo, dá um fato lá, conta uma historinha, e daí ele te pergunta o que é? Se é lei temporária, se é lei excepcional, e às vezes pergunta qual que é a pena que vai ser utilizada ou algum detalhe ali. Então, a gente primeiro precisa saber diferenciar, certo? O que é lei excepcional e o que é lei temporária, tá? Então, o que é lei excepcional? Conforme a gente vê aí que está escrito no slide, é aquela que possui vigência durante a situação transitória emergencial. Não é fixado prazo de vigência, que persistirá enquanto não cessar a situação que a determinou. Então, pensando pelo nome, vamos utilizar então pelo nome, que é muito mais fácil para a gente memorizar. Excepcional vem de algo que? De exceção, algo que aconteceu assim, inevitável. Quais são os exemplos mais que a gente pode trazer aí de uma lei excepcional? São os casos de guerra, os casos de calamidade pública, por exemplo, algumas contingências que estão tendo devido ao coronavírus. Uma delas é nós estarmos fazendo essa aula via web, certo? Via a videoaula. Então, é um caso excepcional. Tem como eu saber o tempo que vai durar? A gente tem como saber o tempo que vai durar essa calamidade pública da qual nós estamos tendo aí, um caso aí bem atual? Não tem como eu prever o prazo que isso vai continuar, o tempo que nós vamos ter que ficar assim, certo? Então, por isso, eu não tenho como fixar um prazo de vigência. E perceba, é uma situação transitória, ela não é algo que acontece sempre, né? E é emergencial. Então, excepcional vem de emergência, de exceção. Então, toda vez que você tiver um problema e lembrar, procurar saber o que é excepcional, o que é temporária, pensa sempre nisso. Algo emergencial é algo excepcional, digo, é algo emergencial, algo assim que aconteceu numa exceção, certo? Ele é excepcional. Fica muito mais fácil de você pegar e você levar isso do que ficar decorando conceitos, certo? E o que é lei temporária? Lei temporária, já o próprio nome diz, vem de tempo. Então, diferentemente da excepcional, olha só o que determina, o que o conceito traz de lei temporária. É aquela que possui vigência previamente determinada. São leis autorrevogáveis. São criadas para atender situações anômalas. Olha assim, situações anômalas, como assim anômalas, Dani? Anormais, diferentes, certo? Então, percebam, diferentemente da excepcional, a temporária, como o nome vem de tempo, o que eu uso? Eu uso um prazo fixo. Então, olha assim, se eu rever um exemplo e lá tiver fixado um prazo de vigência dessa lei, certo? Significa que ela é uma lei temporária. Se eu tenho prazo para começar e um prazo para terminar, certo? E essa lei veio criada para trazer, ela entrou em vigor, ela foi criada por conta de uma situação anômala, anormal, certo? Que não é o que é normal, que não é o que é cotidiano nosso. Então, nós estamos diante de uma lei temporária. Então lá, pessoal, vamos utilizar um exemplinho para a gente visualizar e ficar muito mais fácil. Olha lá. Vamos usar o exemplo de uma lei temporária, por quê? Porque ela, como ela tem lapso temporal, né? Ela tem tempo para começar e para terminar, fica muito mais fácil da gente visualizar o que seria, então, o que diz esse artigo 3º, tá? Então, vamos lá.
Supondo que entrou em vigor uma lei que determinava que durante os dias 1º/12 de 2019 a 31/12 de 2019, ficava proibida a importação de celulares, colocando este produto no rol das mercadorias proibidas, conforme o artigo 334-A do CP. Certo? Qual que é esse crime que está disposto nesse artigo 334-A? É um crime de contrabando. Tá lá, o que ele fala? Importar ou exportar mercadoria proibida, pena reclusão de 2 a 5 anos, certo? Então, vamos lá. Os nossos amigos Mev e o Tício vão aparecer agora, então, certo? Não tô aí na sala com vocês para usar vocês de exemplo, porque eu gosto muito mais, né? Óbvio, já expliquei isso para vocês, mas vamos lá. Mévio foi lá no dia 30/11 de 2019. Olhem a data que ele foi. Dia 30/11 e comprou um celular, um Xiaomi Mi 10. Top da galáxia, gente. Cheio de coiseira. O Mévio ficou enlouquecido com isso, certo? E aí ele chegou e foi correndo mostrar para o seu grande amigo Tício o celular que ele tinha comprado, certo? Porque ele sabia que Tício estava para ir no dia seguinte para o Paraguai, certo? Então ele queria mostrar, vai que o amigo se interessasse, né? E quisesse também comprar um para ele, certo? E aí Tício, hora que viu o celular do mestre, ficou enlouquecido, falou, não, eu preciso ter um celular desse também. E tá, Tício então, no dia 1º/12 de 2020, certo? Foi para o Paraguai e comprou um Xiaomi. Gente, olha a data, certo? Que o Tício foi, dia 1º/12 de 2020. Já estava em vigor o quê? Essa lei temporária. Então, o que aconteceu aí neste caso? Tício cometeu um crime de contrabando, certo? O processo dele correu e deu a entrada, inclusive, em 2020 e a sentença dele transitou em julgado apenas dia 15/3 de 2020, certo? Pergunto a vocês. O artigo 2º que nós já estudamos, ele fala de um acontecimento, certo? Que nós denominamos de abolitio criminis, certo? Dani, se dia 31/12 de 2019, essa lei, ela perdeu seus efeitos, ou seja, ela foi revogada porque ela tinha um prazo para começar e terminar. Não ocorreu, então, abolitio criminis? Será? Vamos dar uma lida no artigo 2º, no caput? Olha o que fala o artigo 2º do caput, do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória em julgado. Dani, não ocorreu então abolitio crimes? Veio uma nova lei, né? Inclusive, na mesma lei já dava um prazo para essa lei, dizendo que ela ia ser revogada dia 31/12. Só que a sentença do Tício só saiu dia 15/3. Não fala ali que cessa em virtude, cessa tudo, inclusive os efeitos da sentença? Por que ele foi condenado então? Aí é a exceção que nós chamamos. Olha só, durante esse período, certo? Que aconteceu aí, ó, que tá marcado aí, que o Tício realizou a conduta dele, nós chamamos isso do quê? De ultratividade. O que seria essa ultratividade? É o quê? É o que diz o caput do artigo 3º, que o quê? Embora decorrido o período, certo? De sua duração, que é no caso que está acontecendo aí, não é cessadas as circunstâncias, certo, que deu a origem, que daí a gente está diante de uma lei excepcional, mas o período da lei temporária, o que acontece? Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. É o que nós denominamos de ultraatividade da lei. E o que acontece aí? Quais são as consequências disso? Olha só o que acontece. Diante disso, o que a gente pretende fazer? O que essa ultraatividade pretende fazer? Pretende aqui evitar a expectativa de que o autor do fato será contemplado por eventual abolitio criminis quando decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram. Quer dizer, seria muito fácil para o Tício ir para o Paraguai, sabendo que aquilo era crime, e falar assim, não, eu vou lá, compro, mesmo não tendo uma lei que proíbe, certo? Eu vou lá, compro, porque a hora que acabar, dia 31, depois do dia 31 de dezembro, eles não podem fazer mais nada, porque vai entrar um abolitio criminis, certo? Então, para que teria essa lei, certo?
Então, notamos aí que a ultratividade das leis temporárias ou excepcionais é uma exceção à retroatividade da lei mais benéfica. Por quê? Porque ela é uma exceção. Em regra, se vem uma lei e revoga, certo? E entra dizendo que aquilo não é mais crime, significa o quê? Que aboliu o crime. Então, eu teria à frente o quê? Eu teria a aplicação da retroatividade da lei mais benéficas. Eu voltava lá atrás, o que nós chamamos de ex-tunc, bateu a testa, voltou, e faço o quê? E busco lá o agente. Ó, gente, pode vir que isso aqui não é considerado mais crime, certo? Na outra atividade pode isso, Dani? Não, não pode. Por quê? Olha o que eu falo, o que é outra atividade. Ela ocorre quando os efeitos de uma lei temporária ou excepção, lembrando, só cabe em leis temporárias ou excepcionais, certo? Valerá mesmo depois que for revogada. Sendo assim, não haverá extinção dos seus efeitos. Por isso que o nosso amiguinho Tício, embora tendo cessado o crime, embora tendo sido revogada, por quê? Dia 31 o crime acabou, dia 31 foi revogado. Eu podia, a partir do dia, certo, 1º de janeiro, ir no Paraguai e trazer de novo o celular, que não era mais crime, certo? E por que o processo do Tício continuou, sendo que houve um abolitio crimes? Porque nós estamos tratando aqui de lei temporária, então ela continua surtindo efeito. Inclusive, ele foi processado, como nós vimos, e foi condenado no dia 15/3 a uma sentença, certo? Então, é isso que nós temos que analisar quando ocorre uma lei temporária ou uma lei excepcional. Então, lembrando, vamos lembrar das regras. Qual que é a regra das leis penais? A regra é a irretroatividade da lei penal, certo? Então, por quê? Porque, em regra, a lei penal, ela faz o quê? Ela é ex nunc, daqui para frente, da onde ela começou a ter vigência, certo? Para frente. Por quê? Segurança jurídica. Como exceção, nós temos a retroatividade da lei mais benéfica. O que acontece? Se vier uma lei que revogue, deixa de considerar aquilo crime. O que é? Abolitio crimes. Ou torne um fato que anteriormente era mais grave, tornando ele mais benéfico para o agente, certo? O que eu faço? Eu vou lá atrás e busco o agente, certo? Por quê? Porque retroage para o agente, porque é mais benéfico. Então, a retroatividade da lei mais benéfica, ela é o quê? Ela é exceção. Acabamos por aí? Não, Dani, como eu sempre digo, o penal é cheio das exceções e aqui está uma das que eu mais gosto. Por quê? Porque além da regra e da exceção, eu tenho o quê? A exceção da exceção. Nossa, Dani, judiou. Por quê? Porque a ultratividade é a exceção da exceção. Por quê? Porque a exceção é voltar e buscar o agente quando vem uma lei melhor. E a ultratividade? A ultratividade, dentro das leis temporárias e excepcionais, lembrando que é só em cima dessas leis, acontece o quê? A ultratividade. Ultra, por quê? Porque mesmo tendo sido revogada, não haverá extinção dos seus efeitos. Então, ele vai continuar produzindo efeito, mesmo a lei tendo sido revogada. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem, tá? E aí a gente tira as dúvidas pelo Zap ou pelo Aprender, tá? Beijinho para vocês e até a próxima aula.